Fala campeão, campeã, como que você está? Ao vir ao mundo, no seio da sua família, você não herda somente um patrimônio genético, mas também sistemas de crenças e comportamentos. E na sua família é um campo de energia no interior do qual você evolui. Cada um, desde o seu nascimento, ocupa um lugar único. Quantas vezes vemos os filhos e netos repetirem as atitudes e até mesmo as histórias da sua família? Aprendizado através de exemplos, genética, convivência. Talvez tudo isso e outros mais, e o interessante é que de fato isso acontece e cada um de nós tem no mínimo um caso de repetição para contar na sua família. E a escolha espontânea por uma profissão igual a do pai ou da mãe, isso também no esporte. E a tendência, mesmo que inconsciente, em buscar um parceiro com características muito parecidas com o seu próprio pai ou mãe, e a constelação sistêmica pode explicar isso. O método psicoterápico, conhecido como constelação sistêmica, foi desenvolvido pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, e é uma ciência importante que ajuda a compreender quais são os sentimentos e energias que enfraquecem o nosso equilíbrio emocional e nossa paz interior. E por isso mesmo, tanto no campo pessoal, profissional e no esporte, eu percebi que no esporte pode ser de grande ajuda para explicar comportamentos e atitudes de esportistas, atletas, professores e treinadores, beneficiando não só a título individual, mas também ao grupo, ou seja, sua família e os companheiros de treino que você conhece. E é um auxílio bastante efetivo para resolver questões pendentes e dar um passo adiante na sua carreira. E nesse conceito, compreende-se que as experiências que acumulamos ao longo da vida acabam nos tornando parte de inúmeros sistemas que tanto podem nos ajudar, como também limitar o seu crescimento e felicidade. E acredita-se que as emoções que herdamos da nossa família podem funcionar como âncoras negativas, tanto para o seu desenvolvimento pessoal como profissional. Se na história do indivíduo as separações traumáticas, situações conflituosas, tragédias e perdas, por exemplo, ele pode até apresentar reflexos disso em suas decisões, sentimentos, crenças, comportamentos, relações e resultados. Por isso que talvez muitas coisas se expliquem no esporte. O objetivo da aplicação da constelação sistêmica no âmbito profissional e esportivo é ajudar a superar traumas e limitações que podem impedi-lo de crescer na sua carreira. E o método ele traz um aprofundamento das questões para que exista um esclarecimento necessário para se avançar em questões pendentes. E além disso, se busca a superação de eventos que podem se tornar incapacitantes em algumas situações. E por tudo isso, a compreensão de quais são as emoções que estão mais bem guardadas no seu interior contribui para melhorar aspectos importantes como sua autoconfiança, capacidade de foco, sentimento de merecimento, liderança, organização do tempo e comunicação, desde você como profissional, com seus colegas, clientes e amigos. E o grande desafio é que as pessoas têm para superar esse tipo de emoção é que elas não sabem que ela está ali, elas não sabem que ela existe. E o papel da constelação sistêmica no esporte é trazer à tona algo que esteja muito bem camuflado em seu inconsciente e que atrapalhe o seu desenvolvimento esportivo, seja como professor ou como atleta. E a partir do momento que se tem a compreensão que esse sentimento existe, se torna mais fácil para trabalhá-lo em sua profundidade e acabar realmente tratando definitivamente. Entender e vivenciar essa prática faz com que você reviva as emoções mais profundas e bem guardadas, que foram herdadas de sua família e na sua história, buscando resolver situações limitantes e traumas e ter uma vida mais positiva, produtiva e desse modo em diante em todos os sentidos e, claro, esportivamente também. Assim, vendo a prática, existem padrões de comportamentos que se repetem nos sistemas familiares ao longo de gerações. Assim, o Bert Hellinger chegou a 3 princípios que estão presentes em nossas relações, que é pertencimento, ordem e equilíbrio. E agora eu vou te explicar como eles podem implicar na sua vida e qual é o impacto na área profissional e esportiva. Então, falando sobre pertencimento, veja que
Todos os membros de um sistema eles possuem o direito de pertencer, ou seja, de estar inserido na sua família, na profissão ou no esporte ou onde eles estão ali. E essa ligação não é algo que possa ser concedido ou negado. Realmente elas pertencem ao grupo independente das suas ações. E esse vínculo ele acaba transcendendo a moral e o merecimento. Ao menos duas consequências desse princípio são marcantes: a exclusão e consciência. Ou seja, se esquecemos ou preferimos esquecer aquele tio alcoólico ou aquela avó internada no hospício ou um parente criminoso, nós estamos excluindo aquela pessoa do sistema. E os vínculos familiares e sistêmicos, eles atuam nos membros atuais, provocando uma espécie de compensação. Por exemplo, alguém poderá ter uma tendência meio inexplicada, inconsciente, para beber um pouquinho a mais do que era para acontecer. E com relação à consciência, pense como em uma torcida por um clube. A gente faz piadinhas maldosas sobre outros times, ficando tudo bem, pois estamos defendendo o time do coração e nossa consciência permanece leve. E não vamos elogiar uma ótima jogada do adversário. Não é do nosso sistema. Caso aconteça, ficaria com a consciência pesada. Outro exemplo é o que acontece com os jogadores de futebol. Moralmente, em outras situações, como na mesa de café, esses caras jamais fariam um gol contra propositalmente ou fazer uma falta no seu próprio companheiro de equipe. O segundo princípio é o princípio de ordem. Esse princípio se refere à hierarquia. Quem faz parte do sistema há mais tempo tem precedência sobre os que chegam depois. Então, nos primórdios, isso aumentava a probabilidade de sobrevivência do grupo, já que os mais antigos eram mais experientes e, portanto, mais fortes. Isso define a necessidade de respeito aos que virem antes, pais, avós, chamados por Hellinger de grandes. Os que vieram depois, filhos, netos, são tidos como pequenos. Isso se explica no ambiente profissional. Imagine um técnico de futebol que chegou agora no clube, onde já existem vários jogadores e funcionários. Por mais que ele tenha um papel fundamental e crucial para a equipe, um cargo importante, se ele respeitar essa lei e soubesse colocar no seu papel de quem chegou agora, ele pode contribuir muito para a evolução do grupo e para suas conquistas, respeitando os que ali estão há mais tempo. Um filho ele pode ter estudado muito mais, por exemplo, entender profundamente os movimentos das ações da Bolsa de Valores, enquanto seus pais nem imaginam do que se trata. E os conselhos deles não teriam valores práticos. Contudo, suas experiências devem ser respeitadas, não necessariamente seguidas. Então, para Bert Hellinger, entende que se trata da postura, de como devemos nos portar diante daqueles que vieram antes de nós. E o terceiro princípio é o equilíbrio. Nos relacionamentos amorosos e nas amizades, todos chegaram juntos, no mesmo ponto. Não existe precedência. Surge o princípio do equilíbrio. Sabe quando a gente ganha um bolo, um pedaço de bolo? Não dá para devolver a forma vazia. Sabe aquela necessidade de retribuir a ação? Há até uma frase que resume bem essa situação. Gentileza gera gentileza. E essas trocas, elas atuam como uma ligação entre pessoas. Aquela pessoa que recebeu algo passa a sentir necessidade de dar novamente, mesmo que em outra moeda, de outra forma. E assim as trocas elas continuam. Isso vale também para as trocas negativas, em que uma família prejudica a outra e a outra acaba se vingando e por aí vai. E a consciência desse equilíbrio permite avaliar os relacionamentos, por exemplo, os de casal, e atuarmos para ampliar os vínculos positivos e reduzir os negativos. E a partir do momento que temos a oportunidade de entender melhor os motivos que nos levam a agir de determinada forma e não de outra, bem como de compreender por que algumas situações acontecem e se repetem com frequência no dia a dia, conseguimos levar uma vida com muito mais significado e leveza. Isso porque passa a ampliar a consciência sobre essa situação de desajuste, seja em família ou no ambiente profissional, para que assim tenhamos a oportunidade de implementar as ações necessárias, para que as mudanças se tornem verdadeiramente efetivas e consigamos seguir em frente de forma plena, harmoniosa e tranquila. E algo que nos ajuda a evoluir enquanto indivíduos, profissionais e esportistas
é desenvolver plenamente o nosso autoconhecimento. Sendo assim, quando investimos e passamos pelo processo de constelação sistêmica, usando essa técnica, temos a oportunidade de conhecer a nós mesmos melhor, de entender nossos sentimentos, as emoções que regem nossas ações e comportamentos, entre outros aspectos do ser, que nos ajudam a compreender o que precisamos potencializar na personalidade e o que precisamos modificar para que assim alcancemos a realização pessoal, profissional, no esporte. Outro grande benefício que a aplicação da constelação sistêmica traz no esporte e para a vida como um todo, para qualquer tipo de pessoa, é a melhoria nos seus relacionamentos. Isso porque a partir desse processo é possível conseguir compreender melhor a sua própria história, assim como a história das pessoas que acabam te cercando, nas quais você convive. Com isso é possível desenvolver um respeito por nós mesmos, por tudo aquilo que passamos e também pelas pessoas com as quais nos relacionamos e convivemos, respeitando suas ações e comportamentos, tendo cada vez mais empatia por cada uma delas. E no que diz respeito ao aspecto profissional e esportivo na vida de uma pessoa, pode dizer que o processo de constelação dentro do coaching esportivo traz benefícios para diversos tipos de profissões na área esportiva. Assim, atletas, professores, treinadores de diversas modalidades, entre outros profissionais da área esportiva, se beneficiam dessa aplicação, pois o seu conhecimento melhora os relacionamentos, já que traz consciência sobre o papel de cada um de ocupar um determinado lugar no sistema. E nesse sentido, conseguimos entender que em todo e qualquer tipo de ambiente onde haja uma interação humana, a aplicação da constelação sistêmica se aplica, trazendo resultado satisfatório a todos os envolvidos. E essa prática também permite uma nova abordagem para que você consiga resolver os conflitos existentes na sua vida de forma muito mais efetiva, sendo capaz de transformar positivamente a sua história. Você conhece pessoas que, por mais de ter vários cursos, não conseguem alavancar sua carreira esportiva? Atletas que não conseguem ter resultados? Pessoas que brigam com a balança, vivem no perde e ganha de peso e não sabem o que acontece, não sabem mais o que fazer? Padrões que se repetem sem explicação. Então, trazer a constelação dentro do coaching esportivo ajuda a entender esse emaranhamento e permite que possam ser entendidos. E você, conhece essa técnica? O que você achou desse vídeo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se esse vídeo te ajudou positivamente, deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa o seu comentário para você me contar a sua opinião para que possamos continuar batendo papo. E compartilhe para que ajude também os seus amigos no empreendedorismo esportivo, atletas, professores, treinadores. Um forte abraço, te aguardo no próximo vídeo.